Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à primeira aula da nossa Maratona da Liberdade com FIIs. Eu já vou logo te mostrar aqui na sequência 3 erros fatais dos investidores, porque eu não quero que você erre, né? Até porque se você parou um pouco do seu dia para ficar aqui comigo, é porque algo dentro de você já percebeu que a conta não está fechando, não é? E olha só, não estou falando aqui de dinheiro no fim do mês não, eu estou falando de futuro. Porque provavelmente você tem uma sensação parecida com a que eu tinha 10 anos atrás quando eu comecei a investir. E é a mesma sensação que milhares de pessoas que acompanham, que seguem aqui o canal Lucro FC no YouTube também têm. Aquela sensação que você trabalhou a vida inteira pelo dinheiro e agora construiu muito pouco com ele. Se acordou cedo, pegou trânsito, aguentou chefe chato, mas agora quando você olha para os próximos anos, bate aquela insegurança gigantesca. Pode parecer bastante clichê isso que eu vou falar agora, mas lá atrás, quando eu tinha por volta de 30 anos de idade, eu parei para pensar na minha vida adulta, sabe? E eu fiz aquela pergunta que, na minha opinião, todo mundo tem que fazer, que é a seguinte: como você vai estar daqui a 5 anos? E a resposta que eu dei para mim mesmo naquele dia foi terrível. Por quê? Porque eu trabalhava em um emprego que eu não gostava mais. E o pior de tudo é que eu não via perspectiva nenhuma de aumentar os meus ganhos, o meu salário. Eu trabalhava numa agência de publicidade na época. Mas eu percebi que se eu ficasse mais 5 anos naquela mesma posição, eu ficaria completamente estagnado. Só que o problema maior ainda, sem dinheiro. E como é que eu ia realizar todas os meus sonhos dessa minha vida adulta? Como que eu ia fazer as viagens que eu sempre gosto de fazer? Pior de tudo, como que ia ser a minha aposentadoria? E pode ser que agora que você esteja aqui me assistindo, você tenha exatamente os mesmos 30 anos que eu tinha lá atrás, ou os 41 anos de idade, que é o que eu tenho hoje em dia, ou talvez você tenha até um pouquinho mais, 45, 50, 60 anos, eu não sei. Mas com certeza, independente da sua idade, você pode estar se perguntando: mas Ricardo, será que ainda dá tempo para mim? Será que eu consigo colocar o dinheiro para trabalhar por mim e não eu trabalhar pelo dinheiro? Então você pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. Outro dia eu fiz um vídeo justamente sobre esse assunto e alguns dos comentários mexeram muito comigo. Eu vou até pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela para a gente ver. Olha só que legal. O primeiro comentário: tenho 34 anos e me achava velho, mas esse vídeo aqui me animou. Outro comentário: vou completar 50 anos e já estou investindo. Tenho 66 anos e já estou investindo. Tenho 40 anos já com 230 mil reais investidos. E o nosso amigo Paulo aqui, que tem 60 anos de idade, investe todo mês e quer um SM, ou seja, um salário mínimo só com os dividendos daqui a 5 anos. Pessoal, isso é muito legal, isso é muito interessante, porque várias pessoas de várias idades já perceberam essa importância de investir, o que é muito bom. Inclusive, algumas dessas pessoas já com algum dinheiro guardado, né, seja de um imóvel que vendeu, ou mesmo que juntou, né, com muito suor, economizando mês a mês. Só que, por outro lado, o que eu percebo também? Eu percebo que o maior pavor de todo mundo é perder isso. Ou seja, o medo de perder é maior até do que a vontade de ganhar. E para você não dizer que eu estou mentindo aqui, é exatamente isso que vocês me falaram. Eu vou colocar na tela o resultado de uma pesquisa que vocês responderam. Mais de 60% está paralisada, com medo de perder dinheiro. E eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu realmente te entendo. Realmente eu entendo por que isso acontece. Vamos lá. Se a gente for olhar o mercado financeiro como é vendido por aí, parece mais uma casa de bet, né? Uma aposta. Parece que para você ganhar dinheiro, você tem que ser um gênio da matemática, ou então você precisa conhecer alguém que tem alguma informação privilegiada ali, que só assim você vai ganhar dinheiro de verdade. E a minha função, pessoal, eu estou aqui hoje, justamente nessa primeira aula, para te dizer que isso é mentira. Meu grande objetivo aqui, pessoal, nessa série de 3 aulas, o meu compromisso com você é justamente de tirar dessa estaca zero ali da insegurança. Eu quero estar junto com você aqui, te pegar pela mão para te levar para um novo patamar. De verdade,
tá? A gente pode chegar nesse novo patamar, o patamar daquele investidor que vive de renda passiva. E o que é isso? É justamente a pessoa que, assim como eu, não depende mais daquele trabalho braçal do dia a dia para pagar todos os boletos. Eu estou falando aqui do investidor que usa os dividendos para pagar conta de luz, conta de água, todos os gastos pessoais com segurança e sem loucura, sem promessa de ficar milionário aqui do dia para a noite. Nosso dinheiro merece muito respeito. Então, galera, hoje aqui nessa aula número 1, nós vamos fazer um diagnóstico. Eu vou te provar por A mais B, porque a maioria das pessoas investe do jeito errado, corre risco desnecessário e deixa o dinheiro ser corroído pela inflação. Percebe? Eu vou mostrar que existe um caminho. Eu mesmo trilhei, vários alunos meus trilharam e você vai virar esse jogo em 2026. Então, te peço um favor, né? Um favor que você faz para você mesmo. Fecha as outras abas aí do seu navegador, coloca o seu celular no silencioso, pega papel e caneta, porque essa aula aqui vai definir o seu futuro melhor. Galera, sabe uma coisa que eu recebo aqui todo santo dia? São perguntas, comentários aqui no meu YouTube. E é impressionante, acho bem interessante, que o que eu mais recebo aqui não é gente perguntando qual é o ativo que vai supervalorizar, mas sim gente querendo mais tranquilidade, mais paz. Por exemplo, há poucos dias um seguidor, o Moacir, mandou essa mensagem aqui. Tenho 60 anos de idade, juntei 100 mil reais e agora eu vou investir na poupança. Vocês acreditam? Quando eu leio isso aqui, me dá até um arrepio, de verdade. Ainda tem muita gente colocando dinheiro em um investimento ruim, como é a poupança. E sabe por que isso ainda acontece? Eu vou te explicar, né? Porque, veja bem, a gente vive num país onde o sistema ele foi desenhado para lucrar com a sua ignorância. É incrível, né? Porque pensa comigo, desde a escola, alguém te ensinou a fundo ali todos os detalhes desses benefícios dos juros compostos? Não, né? Alguém te ensinou o que é um fundo imobiliário, por exemplo? Também não. A gente é ensinado, né, a passar no vestibular, passar nas provas, arrumar um emprego, financiar a casa em 30 anos, né? Esse é o grande problema, porque aí você paga juros para o banco durante 30 anos. A gente é treinado para ser pagador de juros e não recebedor de juros. Você percebe essa grande diferença? E aí, né, quando você consegue de repente juntar um dinheirinho, o que normalmente acontece? Você acaba caindo na conversa de um bancão, do banco tradicional. Pô, a poupança, sério, isso não é um investimento, né? Isso aí é mais um estacionamento de dinheiro, né? E um estacionamento bem do caro, na verdade, porque a inflação está lá, né? No nosso dia a dia, comendo 5, 6% do nosso poder de compra todo ano, às vezes até 10%. Então, galera, esse aqui é o primeiro grande erro. Se o seu dinheiro rende menos que a inflação, você está ficando mais pobre todo dia, mesmo até que o seu saldo lá no banco esteja aumentando um pouco. Ah, Ricardo, mas aí a Bolsa de Valores, por exemplo, Bolsa de Valores é perigosa demais. Cara, deixa eu te contar um segredo. Sabe o que é perigoso? Perigoso é depender do INSS. Perigoso é você chegar com 70 anos de idade e ficar dependendo da ajuda de parentes. É isso que você quer? Perigoso é não ter controle sobre o seu futuro. Sério. E olha só, a Bolsa de Valores, se você tiver um método, é a ferramenta mais democrática que existe para gerar riqueza. Mas o grande problema aqui é que a maioria das pessoas entra sem método. E esse é o segundo grande erro. É como você entrar como torcedor de futebol, sabe? Você compra determinado ativo porque o seu amigo comprou. Você vende porque saiu uma notícia ruim ali no Instagram. Galera, isso não é investir não, tá? Isso daí é você ser a liquidez para os grandes tubarões. E o que eu quero te propor aqui agora é uma mudança simples de mentalidade. Sair dessa mentalidade do poupador assustado para uma mentalidade de sócio inteligente, tá? E como que a gente vira esse sócio inteligente? A gente tem um caminho simples. Tá? A porta de entrada para os investidores, e olha que eu já invisto há bastante tempo e produzo conteúdo há bastante tempo também, eu posso te dizer categoricamente, o melhor veículo para quem quer ter renda passiva no Brasil
são os fundos imobiliários, os famosos FIIs, né, que a gente chama de FIIs. Se alguém está aqui, que está acompanhando esse vídeo aqui totalmente iniciante, deixa eu explicar de uma maneira bem simples e rápida. O brasileiro ama imóvel, não é? É cultural. Quem compra terra não erra. É provável que você já tenha ouvido isso de algum tio, de repente seu avô, enfim. Só que, veja bem, comprar um imóvel físico, ele dá trabalho e não rende tanto. Veja bem, você vai precisar de um capital inicial ali para dar uma entrada, 200, 300 mil reais para comprar alguma coisa, um imóvel. Só que aí você tem que pagar cartório, o imposto ITBI, tem que fazer reforma e depois você vai ter que arrumar um inquilino. E se o inquilino sair? Você fica com o imóvel vazio e ainda tem que pagar o condomínio IPTU. Vira um passivo, dinheiro que sai para você e não um ativo. Agora, por outro lado, a gente tem o fundo imobiliário que resolve tudo isso. Imagina se a gente pega um shopping center gigantesco, por exemplo, ou então aqueles prédios espelhados na Faria Lima, onde fica a sede do Google, do Facebook, ou então aqueles galpões logísticos que o Mercado Livre ou a Amazon usam para entregar nossas encomendas. Esses imóveis, eles custam bilhões. E eu não consigo comprar sozinho e você também não. Mas se a gente fatiar esses imóveis em milhões de pedacinhos, cada pedacinho desse é uma cota. Perceba, você pode entrar lá na Bolsa de Valores através do seu celular mesmo, pela sua conta da sua corretora e comprar esse pedacinho desse shopping por 10 reais, talvez por 100 reais. Tá, Ricardo, mas e aí? Fiz essa compra. Aí que você virou dono. Se você tem uma cota, você é sócio. É como se você fosse um sócio proprietário desse conjunto de imóveis. E como todo sócio, você tem direito ao lucro. Veja, os inquilinos, as lojas, as empresas, pagam o aluguel para o fundo. O gestor do fundo pega esse dinheiro, paga todas as despesas e o que sobra? O que sobra ele é obrigado por lei a distribuir 95% desse lucro para nós cotistas. Ou seja, é dinheiro que cai na sua conta todo mês, isento de imposto de renda para a pessoa física. Então pensa na liberdade que isso traz. Você não vai ter que cobrar um inquilino, não tem que consertar vazamento. O dinheiro, ele está simplesmente pingando na sua conta. Isso daí é o que eu verdadeiramente chamo de o dinheiro trabalhando enquanto você dorme. Sim, pode parecer clichê, mas é a mais pura verdade. Enquanto você que está assistindo essa aula aqui, tem gente fazendo compra no shopping que você é sócio proprietário e gerando aluguel para você que vai cair na sua conta já no mês que vem. Isso é o grande poder dos FIIs. Mas falar é fácil, não é? Eu gosto de comprovar tudo com números. Então eu vou pedir ajuda aqui para o pessoal da edição colocar na tela essas contas, essa simulação aqui que eu preparei. Imagine uma pessoa comum, tá? Vamos chamar ele de João. O João consegue guardar R$ 500 por mês. Só isso, R$ 500 por mês. Hoje em dia esse é o preço de levar a família inteira para jantar fora, pelo menos aqui em São Paulo, é o quanto custa, né? Agora eu vou te mostrar 3 cenários e você vai ficar espantado com o resultado. Presta bem atenção. Vamos lá. Cenário A. O João vai colocar esses R$ 500 na poupança. Hoje em dia a poupança não rende muito mais do que 0,5% ao mês. Isso já sendo bastante otimista. Então veja, aqui pelas contas, daqui a 10 anos ele teria acumulado aproximadamente R$ 80 mil, que não é ruim, né? Vamos combinar. Mas essa rentabilidade praticamente empata com a inflação. Ou seja, o poder de compra não aumentou. Percebe? Agora, vamos fazer o cenário B aqui para ficar um pouquinho melhor. O João investiu em fundos imobiliários. E para fazer essa simulação aqui, eu vou precisar usar os dados de um FII que já tenha 10 anos de história, para eu conseguir usar esses dados históricos verdadeiros do passado, né? Então, para fazer essa simulação aqui, eu escolhi como exemplo o HGLG11. E esse é o resultado do HGLG em 10 anos. São esses números que já estão na tela. 252% de rentabilidade com o reinvestimento dos dividendos e 179% sem reinvestir os dividendos. Mas fica tranquilo que agora eu vou traduzir esse gráfico aqui nos números da vida do João na nossa simulação. Olha só. Bom, se ele tivesse investido aqueles mesmos R$ 500 por mês, né, que é o exemplo anterior que eu falei para vocês, mas agora com a rentabilidade
sem o reinvestimento dos dividendos, ele teria um pouco mais de R$100 mil. Já começa que é muito melhor do que a poupança, certo? Lá tinha dado mais ou menos R$80 mil. Só que tem outra coisa, agora o verdadeiro pulo do gato, com o nosso cenário C. E presta bem atenção aqui. Se o João pegar esses R$500, ele compra cotas, certo? No mês seguinte, ele recebe os dividendos, que vai dar mais ou menos uns R$4 desse FII que ele comprou, beleza? Bom, aí ele pega esses R$4, junta com os R$500 do aporte do mês e compra mais cotas. No outro mês, ele recebe dividendos sobre as cotas velhas e as novas. Ou seja, ele vira uma máquina de comprar mais cotas e aumentar o seu dividendo. Agora na simulação aqui em 10 anos. Mais uma vez a rentabilidade histórica do FII, que eu mostrei agora há pouco, né? O patrimônio dele já salta para praticamente R$120 mil. E o mais importante, ele estaria recebendo uma renda mensal vitalícia de mais ou menos uns R$1.000 com os dividendos. Pode parecer pouco, R$1.000, mas você se lembra que ele só tirou R$500 do bolso todo por mês? Agora, o que aconteceu? O sistema está pagando ele o dobro de quanto ele investe. O dinheiro dele está trabalhando mais do que ele. E, obviamente, se a gente esticar isso aqui para 15, 20 anos, vira milhões, tá? Em 30 anos, por exemplo, ó, R$2 milhões. E, mais uma vez, óbvio também, se essa pessoa tiver um aporte mensal superior a R$500, melhor ainda. É assim que se constrói a aposentadoria. Não é dependendo do governo. É criando a sua própria previdência privada, só que com tijolo, com cimento, com ativos imobiliários. E para o nosso amigo Moacir, que deixou aquele comentário que eu mostrei antes. Bom, ele tem R$100 mil, né? Em fundos imobiliários, será que renderia mais do que a poupança? Eu fiz a simulação aqui e a gente já vai ver juntos. Com a rentabilidade da poupança versus a rentabilidade histórica do FII, que eu mostrei nesse vídeo como exemplo, o resultado final do Moacir seria esse gráfico aqui que está aparecendo na tela. Em 10 anos, na poupança, ele teria mais ou menos R$181 mil, enquanto que com os FIIs, R$352 mil, já bem melhor. E com o passar dos anos, fica mais explosivo ainda. Olha isso, em 30 anos, a diferença seria R$602 mil na poupança, só que nos FIIs, mais de R$4 milhões. São os juros compostos trabalhando a seu favor. Volta aqui para mim, presta bem atenção. Você viu o poder disso? É simplesmente matemático, percebe? Bom, mas aí você deve estar pensando, então, beleza, Ricardo, gostei, entendi, vou abrir agora, pegar aqui no meu celular a conta da minha corretora e vou comprar o fundo que está pagando mais dividendo, né? Porque aí é mais dinheiro que está entrando. Não faça isso, pelo amor de Deus. Freio de mão puxado aí agora. Por quê? Porque esse é o maior erro que existe. Eu dou o nome disso aqui da armadilha do high yield, o rendimento alto. Você lembra que eu falei que o meu foco é segurança? O mercado está cheio de fundo bomba. Sabe o que é isso? É aquele fundo que promete pagar 1,5% ao mês, você fica ali maravilhado, mas por trás dele, os inquilinos ou as garantias estão cheios de problema. Ou os imóveis mesmo são ruins, ou ele está emprestando dinheiro para empresas que não vão pagar. Você precisa ter muita atenção. Você compra achando que vai ficar rico, recebe um dividendo gordo alguns meses e depois. E se a cota desaba 30%, 40%, ou o fundo para de pagar e você vai ver ali o seu suor indo para o ralo? Eu sou obrigado aqui a te dar um exemplo, pelo menos, né? Já aconteceram alguns pela história, mas eu preciso falar. Às vezes eu não gosto muito de falar o nome específico de algum fundo, porque eu não quero que você encare isso daqui como uma recomendação de compra ou venda de determinado fundo imobiliário. Mas eu acredito que para ilustrar bem essa situação, é legal pegar algum exemplo real, certo? Então vamos lá, eu já separei isso aqui para você. Eu vou entrar dentro do ranking do site do Clube FI. Para quem não sabe, galera, o Clube FI é o site mais especializado em fundos imobiliários do país. Sério, a base de dados deles é simplesmente absurda. Por isso que sempre ajuda muito nas nossas análises para serem mais certeiras, certo? Então vamos lá.
Pegando aqui o ano todo de 2025, o que a gente vê? Que o fundo que mais caiu nesse ano foi o RPR11, com uma queda de 35,86%. Galera, uma baita de uma queda, né? Mas olha o que curioso aqui, o problema, quando eu vou para o lado e simplesmente vejo o dividend yield, 16%, super alto, mas cheio de problema, né? E eu não quero que você, num dos melhores anos para os investimentos de fundo imobiliário da última década, que você acabe caindo em uma armadilha ali desavisada. Veja, investir não é só olhar os números, não é olhar só a rentabilidade. Investir é olhar o risco, é olhar a composição. Eu tenho uma regra na minha carteira. Eu prefiro ganhar um pouquinho menos, mas dormir completamente tranquilo do que, de repente, querer ganhar muito e ter um monte de pesadelo. Quando eu falo de fundos imobiliários, eu busco ativos resilientes, aqueles que aguentam crise, que ultrapassam governos, atravessam pandemias, né, inflação e continuam lá, pagando. E aí que entra a grande pergunta, né? Pô, Ricardo, mas como eu me diferencio? Como eu olho para um fundo e sei se ele é oportunidade ou se é um fundo bomba? Como é que eu vou saber se o preço realmente está barato ou está caro? Se você está com essa dúvida, meus parabéns. Por quê? Porque significa que você está levando isso a sério. E é exatamente isso que eu vou te responder na nossa aula 2. Na próxima aula, que vai no ar agora, já quarta-feira, eu vou abrir a caixa preta ali do meu método. Tá muito legal. Eu dei o nome disso do Código de Análise do Lucro FC, que é o meu checklist pessoal. Eu vou compartilhar a tela, vou te mostrar o passo a passo aqui, o que eu olho para investir num fundo imobiliário, para saber se é oportunidade ou se é bomba, quais são as métricas, quais são os indicadores de perigo, por exemplo. Tudo isso a gente vai ver junto, tá? Como que eu monto essa carteira, escolho os melhores FIIs, vai ser um baita de um conteúdo. A nossa aula número 2 vai ser uma verdadeira mão na massa e posso te falar, vai separar realmente quem são os curiosos, quem são os amadores, daqueles que querem ser profissionais da renda, né? Querem realmente viver de renda. Então, não perde isso por nada. E mais uma coisa importante, tá? Escreve aqui embaixo nos comentários desse vídeo sua dúvida. Eu pretendo respondê-lo nos próximos vídeos. Sério, deixa aqui embaixo. E eu quero saber se você está comprometido de verdade com o seu sucesso financeiro. Eu quero saber quem está decidido a mudar de patamar em 2026. Então escreve aqui embaixo nos comentários a frase aqui, ó. Eu vou viver de renda. Manda essa frase aqui porque é um compromisso que você está fazendo com você mesmo. Eu vou ler todos os comentários, tá, galera? Faça sua pergunta aqui embaixo também, porque eu faço questão de respondê-la nas próximas aulas. E fique ligado também no seu e-mail e no nosso grupo restrito no WhatsApp, que eu vou mandar o link da nossa aula 2 por lá, beleza? Agora, descanse, absorva o que a gente falou aqui, porque amanhã o bicho vai pegar. E eu conto muito contigo, pode contar comigo também. Um forte abraço e até mais.